A edição de Sexto Sentido, a tertúlia que pode seguir em 90.9 FM ou também em Altitude FM e ainda no Facebook da Rádio Altitude. Hoje connosco temos Cláudia Teixeira, Helena Saraiva e Ludovina Margarido. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde. Obrigado pela vossa companhia nesta tertúlia sobre atualidade. A produção de azeite deverá cair 10% em Portugal. O mau tempo provoca um desastre em Espanha, onde deverá cair bastante mais do que em Portugal, porque o mau tempo ocorreu em Portugal, mas também fez das suas em Espanha. Ou seja, que a produção de azeite em Portugal sofreu cerca de 10% de queda em relação ao ano anterior, e em Espanha a redução pode chegar mesmo aos 30%, segundo dizem os especialistas. Teme-se, pois, uma corrida ao aumento de preços no consumidor. O azeite é um produto essencial, um produto nosso, um produto mediterrâneo. Sabem quanto custa um litro de azeite neste momento? Sim. Vejamos. Varia, não é? Sim. Ludovina, tu queres produtora? Sim, a O meu Ludovina. azeite é como se fosse um perfume. É vendido em garrafas pequeninas. Mas é perfume mesmo? É muito perfumado. É um fio de ouro. É um fio de ouro. A venda da garrafa de 2 decilitros e meio é 7,5€. 2 o litros. PVP. Como é que é? 2 decilitros e meio, 7,5€. Portanto, 30 euros o litro. E provavelmente terás que aumentar também o preço, embora tu não tenhas quebras de produção por causa do mau tempo. Creio que não. Tenho quebras de produção porque foi preciso fazer uma limpeza às oliveiras e aí sim estamos a contar com isso. Mas o tempo aqui não foi, creio que, prejudicial a esse ponto, pelo menos ali no Vale do Mondego. Estas são as consequências do inverno rigoroso, da depressão cristina, nomeadamente. As consequências não são apenas nas casas destruídas, nas economias perdidas e debilitadas, ou nos prejuízos para recuperar casas, empresas, equipamentos. São também o que vem a seguir, os produtos que vão encarecer, e encarecer muito, e aumentar sobremaneira o custo de vida. Começamos pelo azeite, Cláudia, que é um produto que toda a gente utiliza. Um litro, disse-nos a Ludovina, que vende, como produtora, vende na ordem dos 30€. No supermercado, dependendo da marca, compra-se a garrafa de 0,75, 5, 6, 7, 8€. Já aumentou muito nos últimos anos. Aliás, foi dos produtos que mais aumentou nos últimos anos no nosso cabaz de compras. Parece que a inflação não nos larga. Sim, é verdade. Boa tarde a todos. Já tínhamos saudades do Sexto Sentido. Ainda bem. Sim, é assim. Na verdade, o azeite muitas vezes é uma baliza de referência aqui na nossa zona e na zona aqui do Vale do Mondego, porque é uma zona de produção, de microprodução de azeite e de fruta, mas essencialmente de azeite. A minha mãe é nativa da zona da Misarela, ou mais precisamente da Misarela. Do bom azeite. Do bom azeite. Portanto, eu nunca comprei azeite. Não tenho esta baliza numérica de quando vou às compras. Tenho outras balizas numéricas, nomeadamente no preço da fruta, das hortícolas, portanto, dos chamados frescos, mas do azeite não. Mas há aqui um por menor que é um por maior. Portanto, os meus pais ainda são proprietários de uns terrenos que têm oliveiras, mas não fazem a penha da oliveira e, portanto, contratam ou ajustam com outras pessoas que fazem esse trabalho, e ainda se faz já a chamada moda antiga, portanto, a terças. A terças. A meias é impensável, não é? Mas se calhar com esta inflação, no próximo ano terá que ser a meias, porque o azeite tem um valor de mercado, mas já o ano passado ele aumentou grandemente, fruto da pandemia também, mas aumentou grandemente, mas na realidade há aqui, mesmo a terças, há 5, 6 anos a terças ninguém apanhava azeite. Um litro de azeite custava 2, 3 euros. Sim, ninguém apanhava azeite. Portanto, eu lembro-me dos meus pais terem alguma dificuldade, porque tinham pena que o fruto ficasse na oliveira,
portanto não arranjavam ninguém porque as pessoas não queriam, quer dizer, aquilo era tão barato que o tempo, depois toda aquela zona ali de microclima junto ao Rio Mondego, portanto frio, úmido também, as pessoas não estavam para isso. E neste momento não, portanto as pessoas que estão, passou a ser um ouro virgem, e no fundo, quer dizer, ele faz parte da dieta mediterrânea, é no fundo o primeiro elemento da nossa dieta mediterrânea e é por si só já uma baliza financeira daquilo que é o orçamento doméstico em termos da base alimentar. Agora, estou em crer que esta situação de calamidade da água que nós tivemos em excesso vai trazer-nos já no próximo mês, portanto, os chamados frescos já com preços exorbitantes, mas já há um preço, quer dizer, os espigos neste momento estão um molho de espigos a 9 euros, uma coisa que era baratuxa, não é? Portanto, a qualidade dos produtos continua a ser a mesma e essa mesma qualidade tem um preço hoje muito maior. Mas vamos ter também naquilo que é o produto de estufa, o tomate, o pepino, a alface, já no próximo mês já com preços que se esperam atormentar. Certeza que há muitas estufas destruídas, não é? Portanto, com a intempérie que houve. Portanto, é das regras básicas da economia, não é? Correto. Portanto, diminui a oferta, aumenta o preço, como é óbvio. Mas temos um problema de inflação que já vem de trás e agora vai ser mais efetivo ainda. Vai ser mais agravado, claro que sim, devido precisamente a estas condições que levam a falhas na produção. Aliás, o azeite é um excelente exemplo, porque já há 2 anos, salvo erro, foi também quando houve um aumento muito grande e que teve efeito em Portugal por causa precisamente do mercado espanhol. Houve uma série de intempéries que não atingiram tanto Portugal como Espanha. Eu recordo-me, talvez seja a única não produtora de azeite aqui, que comprava na altura o azeite, normalmente também compra o produtor. Comecei a comprar nesse ano a um determinado preço, por exemplo, a 4,5 € o litro ou qualquer coisa desse género, e acabei nesse ano a comprar a 8 euros no final, pronto, na determinada altura do ano. E depois desceu um bocadinho, nunca desce totalmente, mas pronto, isto é cíclico. E aquilo que estava a dizer também a Ludovina, que ia começar a dizer que cada vez há menos produtores, não é? Pronto, e a pressão torna-se cada vez maior, nomeadamente para estes produtos mais tradicionais, também são muito procurados. Naturalmente. Pela sua qualidade, aqui claro, a nossa zona exatamente. tem uma qualidade, o Alentejo portanto, também, não é? São mas é um esses azeite que também diferente. sofrem maiores aumentos, obviamente. Helena, até porque é da tua profissão, há análise constante aos números, ao mercado, à inflação, onde é que vamos parar? Não sei. Vamos parar a uma situação um bocado desagradável, porque se nós compararmos, obviamente, a evolução no rendimento das pessoas com a evolução no custo de vida, as coisas não estão num cenário maravilhoso nem idílico, não é? Portanto, vai ter que haver aqui alguma intervenção. O cabaz de compras, segundo vemos e percebendo a questão do azeite e outros produtos, a qual eu já referi que os hortícolas vão chegar brevemente às lojas, aos supermercados, à banca, muito mais caros. Houve uma ligeira recuperação do enriquecimento do trabalho do pós-Covid, tínhamos tido um decréscimo de riqueza no período de Covid, houve um ligeiro crescimento da ordem dos 2,1 ou 2,2, vamos perdê-lo outra vez, vamos ter um saldo negativo outra vez por causa do aumento do custo de vida? Penso que sim. Aliás, a curto prazo, não é, com o efeito de todas estas situações que não estavam previstas, isso é o mais natural a acontecer. Portanto, vai ter de haver aqui alguma intervenção também por parte do Estado, como é óbvio, para tentar controlar um pouco, ou de uma maneira ou de outra, ou aumentando... O Estado já garantiu, nomeadamente, um plano de recuperação português, não é? Exato. Direcionado para esta... Português que vai sair, obviamente, do orçamento do Estado português, todo o país vai ficar mais pobre já por culpa da depressão cristina e por culpa de todas as cheias que houve. Mas ainda há este problema do produto agrícola, nomeadamente, que vai haver uma grande quebra de produção.
claro. E vai haver quebra de produção não só em Portugal, mas também em Espanha, como disseste bem há bocadinho. Embora o mercado dos produtos frescos já seja um mercado mundial há muitos anos, portanto vai haver produtos que podem não aumentar tanto assim, mas os produtos mais tradicionais, nomeadamente os produtos mediterrânicos, vão com certeza aumentar bastante mais. Esperemos que o Governo cumpra a questão do pedido de ajuda também à União Europeia. Isso também pode servir para mitigar um pouco toda esta tendência que existe, porque se há entrada de dinheiro, seja para o que for, há distribuição de riqueza e, obviamente, as pessoas podem também, ganhando um pouco mais, portanto, fazer face também a estes aumentos. Diz-me uma coisa, achas que o acordo entre a Europa e o Mercosul de livre comércio, que vamos começar a notar nos próximos meses, achas que poderá mitigar estes aumentos do custo de vida, nomeadamente de produtos como a fruta, que vão vir mais baratos? Claro. Porque não tem limitação fiscal? Claro que sim, porque obviamente se há maior facilidade nas trocas comerciais, então normalmente o que acontece é que os preços ficam mais acessíveis, e como não temos notícia de grandes impedimentos do outro lado, noutras localizações, portanto não deve ter este efeito que está a ter em termos nacionais neste momento, não é? Ludovina, produtora, tem que se vender mais caro para custear as despesas, mais lucro, como é que vai ficar? Eu sou uma microprodutora e eu basicamente acabo por consumir aquilo que produzo, porque transformo nos doces, o azeite vai para a bola parda e para os biscoitinhos e essas coisas, portanto não tenho grandes vendas. Mas é o caso da grande parte dos produtores também do Val do Mondego, não é? Que são... O problema aqui são pequenos produtores. Eu não estou vocacionada, por exemplo, para a produção de hortícolas, porque ainda não tenho tempo, nem tenho o espaço preparado para isso em grandes quantidades, mas há pessoas que têm no concelho. O problema que nós continuamos a ter na Guarda é que não há... os nossos produtos hortícolas, os que consumimos diariamente, continuam a ter uma grande pegada ecológica. A maior parte deles vem do mercado distribuidor de Coimbra, por exemplo. Então aí vamos realmente, como as minhas colegas de painel já disseram, pagar toda esta situação das cheias e das tempestades, porque aí sim as coisas foram muito, muito piores e as estufas ficaram destruídas e os arrozais foram todos por água abaixo. Portanto, vai ter de haver muito investimento e muita força da parte dos produtores para conseguir voltar a ter aquilo que tinham. O que falta aqui, e continua a faltar, é uma associação de produtores, na qual os produtores, os pequenos produtores, possam fazer parte e na qual se possam inscrever para que haja um conjunto grande para termos quantidade para fornecer os nossos restaurantes, porque não é só o mercado municipal, que ao sábado as pessoas vão, é quase um mercado da saudade, comprar as marujas. Felizmente já há marujas no mercado, e os espigos e os grelos dos pequenos produtores, mas fora isso não se consegue vender nada. Quer dizer, um supermercado um supermercado não pode comprar um pequeno produtor se não houver toda a parte de certificação. Sim, mas há uma chamada economia paralela que está cada vez mais a crescer. Pois, mas o restaurante, por exemplo, não pode ter economia paralela, claro. Tem de apresentar faturas, tem de ter faturas, tem de ter isso tudo. Sim, portanto, mas eu acho que dentro dessa economia paralela, que eu acho muito interessante, porque voltou. Portanto, o que é esta economia paralela? Vais ao cabeleireiro e há a senhora que tem lá umas laranjas e que a senhora que vai ao cabeleireiro também tem umas laranjas e leva, para além do tradicional bolo de bacalhau, rissola, etc. Mas eu tenho outro grupo de pilates, leva o requeijão, ovos. Portanto, isto é, esta economia paralela
paralela Isso que é é muito importante. mas é muito interessante Mas ficando pela no mercado, qualidade. costumam ir ao mercado fazer a compra da semana, digamos assim, não apenas das marujas que agora estão por lá, em 2 ou 3 bancas, pelo menos Eu no sábado falei das passado. marujas porque foi uma luta minha, não é? Há uns anos para eu conseguir que as pessoas levassem marujas para vender na praça, porque toda a gente me dizia. Dizer para quê? Mas alguém compra isso. Toda a gente. Claro que Pois sim, é. experimente lá. E depois começaram a entusiasmar-se e agora já conseguimos encontrar marujas. Eu vou sempre que posso, não me é fácil porque os meus fins de semana são muito complicados. Mas Mas também o mercado não está comprar... aberto só ao sábado. Claro. Não, mas o problema do mercado municipal é que a maior parte dos produtores, Por isso dos tínhamos de fazer um programa só para falar do vendedores, mercado. dos vendedores que estão no mercado municipal, abastecem-se no mercado abastecedor de Coimbra. Pois. Claro. Portanto, Sim, tem o que sábado, buscar se os alguém quer produtos produto sítios. É o produto genuíno, é igual. do pequeno produtor é ao É sábado verdade, que os encontra, é de verdade. resto é tudo igual ao dos hipermercados, portanto e muitas vezes com preços superiores, e isto é que as pessoas ainda não perceberam, que também ao venderem têm de marcar a diferença. Eu se vendo o meu azeite a este preço é porque ele tem um prémio, porque concorri com o prémio, porque esteve a competir investiste. com 14 mil e tal produtos, e isso valoriza não só o meu azeite, marca como social. todos os produtores ali à volta, porque eu ouvi muitas vezes dizer às pessoas: o azeite do Val do Mondego não é grande coisa, não é, não presta, ou... Até é bom para batizar. Mentira, é assim, são os tais mitos que é preciso irmos desfazendo, mas para isso é preciso insistência, persistência e investir, nem que seja um bocado de tempo e um bocado alguns trocos para mandar o produto para lá e Claro. ver se alguém gosta daquilo e O pronto. que é que disseste, Cláudia? Até é bom para batizar. Então. Portanto, antigamente batizavam-se as crianças com o azeite mais puro, um bocadinho aquecido, não com água benta. Muito bem. No meio destas cheias, Massagens também. ouvimos de tudo, nomeadamente dos políticos, de que uns estiveram bem, outros nem por isso, uns estiveram presentes, outros nem tanto. E assistimos ontem a uma cena caricata e surpreendente. Como é óbvio, o ponto de vista político-ideológico acaba sempre por sobressair na forma como analisamos o assunto. Cláudia, Ana Abrunhosa passou-se? Eu acho que sim. Eu acho que foi a garrafa de vinho do Presidente da República que a fez soar. Bem, embora ela tenha dito numa entrevista que gostava mais de gin. Mas pronto, isto para dissolver ali um bocadinho aquilo que foi as palavras Ajudar a doces. digerir. As palavras doces de uma autarca, recém-autarca, num período de cheias, que Poço teve. do Canto, terra do Poço de vinho do Canto, e de que azeite estudou na e de Guarda, amêndoa. que estudou na Guarda E nossa amiga, portanto, nossa exato, da rádio, e amiga, que vem cá muitas sim, vezes, amiga felizmente. da Guarda e amiga da Guarda. E eu acho que ela ontem, pronto, eu acho que ela ontem foi A preocupação, exatamente o entusiasmo com não, o eu acho que vive não, as coisas? eu acho que talvez o enquadramento da situação que eu percebi só praticamente no final do dia, é que levou àquela tensão. Portanto, o ministro deslocou-se ao local para reunir com os agricultores. E nessa visita comunicou aos autarcas que iria estar no seu local. E os autarcas vão ou não vão. Portanto, a reunião dele era com os produtores, com os agricultores. Portanto, ele chegou à hora marcada e a senhora Presidente da Câmara encontrou o público com quem tinha marcado e onde estavam os jornalistas também. Portanto, a senhora Presidente da Câmara atrasou-se, chegou atrasada e quando chegou já apanhou a cerimónia um bocadinho a meio. Portanto, já o ministro tinha falado com os produtores, já tinha falado com outros autarcas e estava a falar com a comunicação social. E aqui, acho que é aqui um pouco esse desencontro, e daí eu ter dito que de facto o vinho da garrafa oferecida talvez tenha... Bom, eu acho que, para não dizer outra coisa, o ministro esteve muito bem na reação que teve, porque é compreensível que alguém na situação da Ana Abrunhosa esteja um bocadinho alterado com tudo o que aconteceu até àquele momento. Provavelmente teve um dissabor qualquer que a aborreceu antes de chegar ali e notoriamente, porque
porque também não é costume ela ter este tipo de comportamento, portanto acho que tem estado numa pressão muito grande nos últimos tempos e pronto, e ninguém é de ferro e qualquer pessoa pode ter um mau momento, uma má resposta. Acho que o Ministro esteve muito bem. Até disse que de uma forma cristã que lhe perdoava aquilo que tinha sido dito de forma menos avisada, e acho que é um momento em que a Ana Abrunhosa não esteve muito bem, mas há outros em que ela esteve bem e portanto acho que não devemos fazer disso um cavalo de batalha, embora e eu também onde não tenha gostado ela de esteve muito à bem conversa. até. Sim, eu não tenho gostado de assistir àquela troca de galhardetes, mas acho que ninguém gostou, mas é compreensível, pronto, todos somos humanos. Ludovina. Eu não acho nada compreensível. Nós estamos aqui todas para dizer a mesma coisa. Digo aquilo que penso. Não, claro. Acho que... E eu vou meter uma cuidado. Porque é assim, eu acho que a Ana Abrunhosa esteve bem na gestão das cheias, sim, na gestão da crise. Mas também esteve porque esteve muito bem ancorada por recursos técnicos excelentes. E portanto ela só teve de corresponder. Muito bem, obrigado pela palavra. Estaria aqui a pensar qual seria a melhor a utilizar. Corresponder aos aconselhamentos técnicos que lhe estavam a ser dados e portanto aquilo correu tudo muito bem, perfeito, bem, muito bem, para o que podia ter sido. Agora, numa situação destas, é completamente desajustado o comportamento dela e a postura dela. Quer dizer, já ouvimos a Ana Abrunhosa e já vimos a Ana Abrunhosa olha, a última vez que a vi em público trocou o nome do nosso Presidente da Câmara, virou-se para o engenheiro Sérgio Costa e chamou o Dr. Carlos Monteiro num dia da cidade, não sei se as meninas estavam também, e quer dizer, agora imagine o engenheiro Sérgio Costa levantar-se dali e dizer: desculpe, mas que é isto? Veio à minha terra chamar-me palavrão, mas está aqui a trocar o meu nome. Quer dizer, não é plausível aquele tipo de comportamento, até porque os autarcas já a determinada altura disse: se o senhor então não veio por falar, nós vamos embora. E eu percebi que as pessoas que estavam à volta dela baixaram a cabeça porque não já lá estavam, as pessoas já lá estavam. Não, as pessoas iam-se não embora. Se identificaram. Os autarcas iam-se embora. Não se identificaram mas não me parece que se identificassem com aquelas palavras dela. Que houve um excesso, vamos embora. Deixa-me meter a minha colherada, houve um excesso da Ana Abrunhosa, de facto, que tem a ver, como dizia a Helena, provavelmente com todo o ambiente que se tem vivido em Coimbra e na região, de grande stress de todos os autarcas, e que temos que compreender. Ela é muito intensa no que faz, em tudo o que faz. Ela põe essa intensidade e no que diz também, e ali viu-se. Ela perdeu de facto alguma civilidade. Sim. A civilidade é uma regra essencial. Quase sempre esquecemos esta palavra, mas esta palavra é essencial para percebermos o registro de intervenção pública que todos temos que fazer. Exatamente. E por vezes todos esquecemos que temos que ter um princípio de civilidade que passa por respeitar o outro, para nos podermos respeitar a nós próprios e para que o outro nos respeite. Ela de facto perdeu ali durante um minuto algum índice de civilidade, mas permite-me contrariar, Cláudia, um ministro, quando vai a um território, tem que informar o autarca. Mas ele informou. Tem que informar o autarca, tem que esperar pelo autarca, tem que estar disponível para o autarca. Não, o protocolo não é uma questão de protocolo, é uma questão de gestão de relacionamento. Porque assim como em Coimbra, como na Guarda, como em qualquer outro sítio, ministro tem que esperar para conversar com os autarcas. Mas ele não foi lá para reunir com os Não podemos admitir que o ministro, e sem dúvida que o José Manuel Fernandes, como sempre, foi um gentleman, esteve muito bem, esteve muito correto, aguardou que a sanidade viesse ao de cima, e veio e acabou tudo em bem. Claro que nós sabemos que as televisões filmam tudo, porque se eventualmente só tivesse havido um
filme inicial, no filme final, nem veríamos esta divergência. E se não houvesse especulação também do agora, acontecimento. Se calhar temos que compreender que Ana Brunhosa estava sob pressão e espingardou, como se costuma dizer. Faltou-lhe civilidade durante pelo menos um minuto, mas o ministro não pode ir ao território. Nós temos que exigir ao governo, nós na Guarda, onde quer que seja, que um governante, quando vem à nossa terra, tem que ter princípios básicos de respeito e consideração para quem governa a nossa terra, que é o primeiro, é o nosso eleito, seja o Presidente da Câmara, seja o Presidente da Junta, são as primeiras pessoas. Sim, mas Luís, a agenda o governo tem foi que conversar sempre com eles, a hora foi comunicada, alguém chegou atrasado. Foi uma habilidade do ministro que depois disse, numa entrevista telefónica à TSF, que tinha sido marcada a 20 minutos. Podíamos estar aqui todo o dia a discutir, mas essa não é a questão, sem dúvida que a Ana Brunhosa. Não, a Ana Brunhosa no final do dia veio repor essa verdade e pedir desculpa. Não faltaria mais. Não faltaria mais. Já tinha acalmado. Nessa altura já tinha que haver a tal civilidade. Voltemos a falar de inflação. A grande inflação que tem escalado por toda a Europa e que nós estamos todos a sentir, por isso o dinheiro desaparece com tanta rapidez dos bolsos, porque levamos 4 anos a financiar a guerra da Ucrânia. Isso é verdade. E a guerra na Ucrânia foi o 4º aniversário, infelizmente, e continua a não se ver um final para a situação. E, portanto, é um esforço muito grande de todos, não é? Obviamente, mais dos ucranianos do que de ninguém, obviamente. E também dos russos. Eu acho que até já terei dito isto outras vezes, mas eu tenho tanta pena, falando assim de forma mais popular, tenho tanta pena dos ucranianos como tenho dos jovens russos que são obrigados a ir para a guerra e de outros que depois vão lá parar também. Aliás, nós temos no nosso país uma quantidade muito grande de jovens rapazes russos, refugiados, e que têm passado muito mal também na nossa terra, porque não têm respaldo, não têm apoio, não conseguem, por vezes, a maior parte deles não fala a língua, não é? Falam inglês quando muito, vão aprendendo umas coisas, não têm acesso ao tipo de empregos que lhe exigem para ficarem cá e, portanto, tudo isto é muito mau. E mesmo o estatuto de refugiado russo para os russos está a ser muito complicado. Exatamente. Prolongar. Exatamente, portanto, isto estão a ser prolongados o estatuto de refugiado para ucranianos e mas para os russos não. E isto é impressionante. Pronto, eu conheço 2 ou 3 casos pessoalmente e acho que é uma injustiça para todos os lados. Sim. Se tivermos de fazer uma avaliação, nós estamos a fazer um esforço muito pequeno, se um esforço for só esse, não é? Porque eu também acredito que se a Ucrânia não se tivesse comportado da forma como se comportou, a situação podia já ser pior nesta altura, em termos relativamente ao comportamento da Rússia. E isso é praticamente evidente. Ser pior, ou seja, haver mais países já invadidos, haver mais consequências ao nível... Achas isso? Acho. Aliás, logo no início da guerra houve declarações de alguns responsáveis a dizer que o objetivo era chegar a Lisboa. Sim. E não só a própria Finlândia. A própria Finlândia entrou para a NATO, não é? Portanto, há aqui todo um convencido que em 4 ou 5 dias arrumava aquilo. Era a guerra dos 3 dias. Mas não contou com a resistência do povo ucraniano, nem contou com a resistência de Zelensky. De Vladimir Zelensky, que realmente tem sido um líder forte. Ou seja, na vossa opinião, então, apesar do sofrimento e dos milhares de mortos e da situação instável em que vive cada um dos ucranianos na zona de conflito, a guerra vai ter que continuar sine die? Não.
Eu vejo esta circunstância e nós sabemos temos que o Putin não vai ceder aos ele não vai ceder. Eu acho que pronto, características históricas, pragmáticas, que este ditador a Ucrânia acaba também não por deve ter. ceder em nada. Não, eu acho que há ucranianos nas zonas já no fundo invadidas que eles já estão resistentes, portanto eles já preferem ser russos, portanto em termos de território e querem paz. Eu ontem acompanhei o relato de uma jornalista portuguesa, uma jornalista ucraniana, mas que veio para Portugal, e que dizia, a Irina Shayk, que no fundo disse que imigrou para a Ucrânia para ser correspondente da SIC Notícias. E ela disse que quando imigrou, ela achou que ia estar um mês. E que um mês, portanto, servia para dar o relato da invasão e do pós-invasão. Depois, ao fim de 3 meses, percebeu que afinal era melhor arranjar casa e, portanto, toda uma logística que lhe permitisse estar de uma forma mais confortável. E ontem dizia que ao fim destes 4 anos, o contacto que ela tem tido com o povo é que esta resistência, no fundo, está a ser um paradoxo para as pessoas, que é, as pessoas já perceberam, os ucranianos já perceberam que esta guerra vai estar para durar e, portanto, fazem, no fundo, os chamados votos de o que é que eu quero fazer já, o que é que eu sonhei fazer e que ainda não fiz, como tirar um curso, tirar outra formação, fazer um outro investimento em si. Portanto, enquanto nós pensamos comprar casa, férias, etc., eles pensam ainda no que é que ainda não fizeram para eles próprios. Casarem, terem mais filhos e, portanto, neste clima de pressão, de guerra, em que eles já se esqueceram que há, no fundo, todo um mundo com outros países, com outras situações. Portanto, estão envolvidos naquilo que é uma tortura que se vai atenuando com o nível psicológico. Esta resistência é transformadora. Deve ser a parte mais dolorosa é transformadora. Porque russos, não é? a um determinado momento a jornalista de cá perguntava à jornalista de lá, portanto à Irina, o que é que os ucranianos achavam e o que é que para eles representavam estas comemorações de 4 anos, portanto as pessoas terem ido lá, a Europa ter ido lá, o que é que eles achavam isto, se eram indiferentes ou não? Não, era extremamente importante, porque eles sentiam-se revistos, sentiam-se apoiados pelo mundo e por aquilo que de facto as pessoas e a representação que elas têm na continuidade do pelo menos dizermos estamos cá. É óbvio que esta situação financeira está no fundo a assolar a Europa fala-se de, e aliás Zelensky quase que exige que 2027 seja o ano de entrada da Ucrânia para a Europa. Faz sentido? Eu acho que faz algum sentido. Claro que nós temos de ver sempre os dois lados da moeda. Ser solidários com os ucranianos, mesmo que seja em prejuízo de todos os países da União Europeia. Esse é o princípio da Europa, é apoiar as regiões menos ricas, mais periféricas. Dos países que integram a União Europeia, claro. No caso da Ucrânia assim, que não integra. Europa, nesta situação é uma desculpa-me Helena, mas é sermos inteligentes, para além de humanos, é sermos inteligentes por percebermos que a segurança do todo está ali, naquela parte está também. Ali, e portanto integrá-los faz parte não do problema, mas sim da solução. Sim. Está a servir de zona tampão, portanto... Isto depois pode dar origem a muitos movimentos radicais, a muitos argumentos contrários a esta... Temos neste momento, além da República, além da Hungria, a República Eslovaca e, de certa forma, também a Chequia a dizerem que assim não pode ser.
Pois sim. Isto podemos ver aqui um cenário de ruptura constante, contínuo e em crescimento na Europa, que pode desintegrar, fazer debilitar esta União? Sim, eu acho. Isso também é verdade. Claro, A ver, a era o que eu estava Europa a querer tem que dizer. revisitar e solidificar os seus princípios. E esses princípios também foram atenuados porque se permitiu que alguns países tivessem uma hegemonia dentro da Europa. Quando isso acontece, há países como Portugal, que foi sempre submisso numa Europa. Nós fomos sempre submissos dentro de... Não continuamos a ser? Votam todos, um voto na Europa, cada país tem um voto. Não é? Exato. Sim, e os países com menos até pessoas temos o Presidente do Conselho Europeu agora, já têm tivemos mais o Presidente da Comissão. Sim, Portugal é sim, dos países sim. que têm Que tido têm mais tido poder, mais. por incrível que pareça, dentro mundo, da no Europa, mundo. desde logo. É isso que E estamos no a falar. mundo, na NATO. Mas em que é que então. vamos ficar? Temos que continuar a apoiar, já disseram, vamos sofrer as contingências de tudo isso, porque há um empobrecimento generalizado em toda a Europa, claramente não vai haver acordo, o Putin pode permitir-se que morram mais uns milhares de jovens todos os dias, ou todos os meses, ou todos os anos, e a Ucrânia vive, a América já abandonou o apoio, portanto a América já não vai financiar mais os custos de guerra. E agora, vai ser a Europa a ter que suportar tudo. E o próprio funcionamento da Europa pode bloquear também esse, que é o que está a acontecer neste momento, bloquear também esses apoios, mas penso que... Sim, a entrevista hoje de António Costa, ele mostra-se muito otimista, dizendo que assim que o petróleo, o oleoduto seja composto, os eslovacos que estão a sofrer com o frio já apoiarão a causa ucraniana. Vamos ver se é verdade. Eu nem consigo eu não consigo imaginar o que é não ter luz com 20, 30 graus negativos. Mas é isso que está a acontecer, não apenas na Ucrânia, mas também na Chequia, na Eslováquia e na Hungria. Claro. E daí percebermos a resistência desse povo. Percebermos essa resistência. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, quando dizias se isso não poderá ser uma forma de fazer cair, pelo menos eu entendi assim, o projeto europeu, que acabamos no fim de postar da linha aqui, pode ser isso. Acabamos de postar aqui entre a espada e a parede. Eu também sou vejo as coisas de uma outra forma, que é assim, há determinadas posturas e imposições da União Europeia, como é o facto, por exemplo, de não ser permitido avançar, seja com o que for, se não estiverem todos os países de acordo. Pois. E isso tem sido usado como uma arma de arremesso dentro da própria União Europeia para fazer implodir o sistema. Foi esse o papel da extrema-direita nas últimas eleições, foi introduzir-se para conseguir limitar por dentro o funcionamento da União Europeia. Sim. Portanto, há regras dentro da União Europeia que têm de ser alteradas. Portanto, a União Europeia tem de perceber que já não é aquele projeto que tem de continuar a ser um projeto de paz e de unidade e se calhar o facto do outro lado termos Trump unificar a Europa, eu vejo sempre a parte positiva das coisas. Vai obrigar a Europa a responder. E a Europa vai ser obrigada a responder porque é tal coisa. O Ursula von der Leyen disse no outro dia, quer dizer, os Estados Unidos deixaram de ser um parceiro de confiança. Se deixa de ser um parceiro de confiança, temos que nos desenrascar. Passa a expressão, perdoem-me a palavra, mas percebermos onde é que estamos mais fracos, em que situações é que estamos dependentes e dar a volta por cima. E isso vai provavelmente fazer com que a economia dentro da Europa cresça, que nos tornemos mais independentes e que haja alterações pragmáticas importantes dentro do próprio funcionamento da União Europeia. Eu mais também sou irritantemente otimista sobre os 4 anos de guerra. A resistência de um povo é admirável. É admirável. Sem dúvida. É admirável.
Mas eu vi muitas pessoas ontem a chorar que estão cansadas da guerra. É horrível. Claro, E ver aquelas crianças, ver aquelas crianças a sofrer, eu acho que eu quando olho para estes cenários, mas também quando olhei para os cenários de Leiria, de Alcobaça, é devastador nós sentirmos ou termos um sentimento de impotência tão Mas enorme. somos os privilegiaos aqui no cimo da serra. Exatamente. De alguma coisa. De alguma coisa Estamos sempre a queixar-nos de estar no interior, mas ao menos isto, verdade. essa parte, foi bem tem-nos corrido. tem-nos corrido. Vejamos o último tema de hoje. O sistema informático da autarquia está em baixo. Cláudia, ou que parece... Também nos tem corrido. Essa parte, pelo menos, foi uma depressão, ou é uma Foi depressão. uma depressão. Há 12 dias, sensivelmente, se não me equivoco, que a Câmara Municipal da Guarda praticamente, ou mesmo, não tem acesso, os funcionários não têm acesso ao sistema informático, a computadores, ou seja, na prática, se precisarmos tratar de algum assunto na autarquia, uma licença, um processo, um pagamento, um financiamento, um apoio, o que seja, neste momento não é possível. Como é que vês tudo isto? Olha, e assim, eu inicialmente vi isto até com uma junção de duas situações. Portanto, houve uma auditoria, uma força política à autarquia, e foi exatamente nesse dia que houve o ataque informático. Auditoria de força política? Não, policial. E foi exatamente esse dia que aconteceu o ataque informático. Pronto, não juntando aqui as características, mas entendi que era um ataque informático mais simples, menos complexo. Mas eu entendo, e não sabendo muito de cibersegurança, mas a cibersegurança está no dia-a-dia das instituições há 8 anos, seguramente, nas instituições públicas há 8 anos. Nós depois passámos a ter a cibersegurança aliada àquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas eu vejo que, afinal, a autarquia não fez o investimento devido para aquilo que é dados tão importantes como a proteção de dados. E eu refiro-me a isto porque, independentemente do sistema estar inoperante pela falta de proteção e pelo ataque, não é? Portanto, nós já assistimos a ataques fraudulentos ao Ministério da Justiça, à Segurança Social, à própria Caixa Geral de Depósitos, portanto, isto é, a grandes instituições que no dia a seguir, 24 horas, creio que nenhuma teve com o sistema tão em baixo, mais de 48 horas. O que eu quero dizer com isto é que há a necessidade de existir um investimento que eu aqui não queria só dizer que é necessário, é obrigatório. É obrigatório, porque não é a inoperância dos serviços que está em causa, mas sim a proteção de dados que está em causa. E, portanto, estes ataques pretendem alguma coisa, não é inoperar serviços, não é? Pronto. Relativamente a um outro ponto, nós temos no Instituto Politécnico da Guarda... eu não diria alguns, mas vários experts já foram chamados. Eu creio que sim, não tenho a certeza. Sei Pronto, que não estão sei. no terreno, nomeadamente especialistas e técnicos da Microsoft que têm estado na Guarda nestes dias, da própria Microsoft, que é a entidade responsável pelo sistema público. É pelo público. Pelo sistema. Portanto, então, pelo menos esses estão no terreno, e ao que julgo saber, também há alguns técnicos do Politécnico da Guarda têm estado a colaborar. Têm estado a colaborar. Eu não sei pormenores sobre isso, mas em relação à questão, pronto, a Cláudia já disse, não é? Houve a tal coincidência. Essa coincidência da busca policial, portanto, foi no mesmo dia em que surgiu o ataque informático, ou o problema informático. Isso foi noticiado, foi notícia nacional já em diversos meios de comunicação social, e toda a gente assinala essa coincidência.
O que para mim é mais estranho é não haver explicações. Não haver explicações, por exemplo, sobre que tipo de serviços é que ainda estão a funcionar ou parcialmente a funcionar, não é? Porque houve a notícia de que haveria um balcão que estava a funcionar com algumas valências, mas nós nunca soubemos o que é que está a funcionar. E não há explicação nenhuma. Por exemplo, eu lembro-me de uma altura que houve um ataque também a uma Câmara Municipal, lá em cima no Norte, já não sei se foi a Gondomar, se foi a Gaia, tenho a impressão que foi a Gondomar. Também esteve assim uma série de dias com esse problema, mas houve um pedido de resgate e poucos dias depois os tais dados... aqui também. Não sei. Quer dizer, eu ouvi falar nisso, mas ainda ninguém explicou se houve, se não houve. Já devia ter havido alguém a explicar o que é que se está a passar na Câmara Municipal, porque é que está a demorar tanto, o que é que se pode fazer, ou que tipo de serviços é que as pessoas ainda podem contar, porque provavelmente, sei lá, por exemplo, haverá licenciamentos a decorrer, não é? E provavelmente vai ter que haver dilatação dos prazos, não é? E pagamentos? Como é que vão ser feitos os pagamentos? Parece que há ali uma opacidade muito grande relativamente a este tema. Ludovina, tu a ter os podes dar porventura alguma informação em primeira mão? Tenho informação em primeira mão. O meu computador Funciona? funciona, está lá com tudo. Internet não há, mas também... Tu és técnica destacada neste momento num serviço de Sim. ambiente da autarquia? Não, na Quinta da Maúça? da educação. Da educação? Da educação. Pensei que a Quinta da Maúça tinha tirado o serviço de ambiente, peço desculpa. E a Quinta da Maúça tem um servidor próprio que faz a ligação do então, se tem servidor próprio, trabalho. não tem relação direta com o servidor da Câmara. Está ligado à Câmara. Tem Porque menos o problema é que há vários servidores, um dos quais na biblioteca, creio que serão esses 3, no TMG também creio que haverá outro, portanto, mas depois estão todos ligados ao servidor central. O que eu sei é que há um conjunto de obrigatoriedade para com os funcionários, há um conjunto de procedimentos a qual todos os funcionários são obrigados a cumprir e a terem atenção, desde a proteção do próprio PC, que tem de ficar fechado no armário, as palavras passe, a alteração das palavras passe, todas essas coisas. Portanto, eu cumpro com aquilo que... Responsável de um servidor, sou eu que tenho a chave do sítio do servidor, espero que ninguém me assalte. Não devias estar a dizer isto. O hacker para ir ao teu servidor não precisa da chave. E para fazer manutenção, mas já há procedimentos ainda mecânicos que são muito que são importantes. E só para dizer que realmente se ainda não se sabe, o que o Sr. Presidente disse foi que não tinha havido quebra a nível dos dados, Sim, sempre que não houve. Não é possível. Ele não consegue fazer essa avaliação. Não é possível. É assim. A TAP também teve um ataque informático e quando demos conta andámos todos a receber uma série de e-mails. Pronto, mas isso já é também Mas próprio deixa-me desconhecimento. Indo ao grão, como é que está a coisa? Está tudo em banho-maria. Pronto. Ou seja... Os trabalhadores da Câmara neste momento trabalham ou não podem trabalhar? Trabalham com aquilo que conseguem fazer, sendo que alguns não conseguem ter acesso aos computadores, pronto, e que os computadores não podem ser abertos, o ambiente de trabalho. Não têm acesso, porque tu não tens acesso ao sistema ou àquilo. Pois, Há mas internet, está em rede, trabalhar não é? em Word, Não mas podem trabalhar em rede, nem supostamente. isso. Podem trabalhar, os PCs poderão trabalhar.
Se tiverem acesso a algumas alguns situações nem isso. Portanto, eu acho que foi realmente algo grave. E se há silêncio em relação a isso, e eu mesmo que soubesse mais do que isto também não o diria, obviamente, mas a verdade é que não sei. Se há silêncio em relação a isso, é porque haverá os seus motivos e a seu tempo será descortinada toda esta situação. Agora, lembro-me que o Politécnico também há uns tempos também teve situação. Portanto, como é que isto foi resolvido de imediato, também demorou, não é? Como é que isto se resolve? A Cláudia está a falar, a Caixa Geral de Depósitos, mas de um dia para o outro estamos a falar de uma capacidade a nível informática de... Ludovina, todas as entidades públicas têm essa obrigação. Têm a obrigação, têm um conjunto e têm de que fazer esse investimento. Olha, há, por exemplo, autarquias, há coisas muito simples como esta, que isto passou até do setor público ou do setor privado para o público. Um colaborador recebe um e-mail fraudulento e deve identificar. Mas pronto, eu hoje até me esqueci de identificar. Mas se eu identificar o e-mail fraudulento e no final do mês eu receber mais 50 €, que é aquilo que é feito nas empresas, é aquilo que é feito nas empresas privadas, tu recebes e recebes um cash. Eu estava riquíssima essa altura. Pronto, mas é aqui. Sim, mas é aqui. Eu recebo assim, mas olhem, caros amigos, se nós continuarmos a ignorar essa referência a e-mails fraudulentos naquilo que é a nossa caixa de e-mail profissional, a nossa caixa de e-mail pessoal, nós fazemos o que queremos. Na nossa caixa de e-mail profissional, nós temos que cumprir e dar conta desse procedimento, porque existe um departamento de informática, as instruções que nos foram dadas foram muito simples. Abre o Outlook, vê que há um e-mail de ameaça, de fraudulento, seja o que for, reencaminha-se para a colega X da informática e apaga-se. As empresas privadas oferecem um catalyse. As empresas privadas oferecem um catalyse ao colaborador. No final do mês, o colaborador não tem que receber nada para fazer o seu trabalho, já recebe no final do mês. Pois, neste momento o trabalhador não recebe, mas não está a fazer o seu trabalho. Municipal estão neste momento de certa forma impedidas de cumprir com as suas obrigações laborais, de fazer o seu trabalho, o que é mau, mas é pior para a comunidade que neste momento não pode usufruir dos serviços, obviamente. Mas eu creio que se conheço as pessoas que estão com a situação, isso está a ser tratado e brevemente será resolvido. Helena, estamos a chegar ao final do programa de hoje. Notas finais, algum destaque, algum pormenor que queiras comentar-nos em relação a estes dias? Bom, o destaque, acabámos por já o fazer, o aniversário da guerra na Ucrânia. Acho que é um se calhar aniversário. Mas o aniversário é uma coisa boa, não é? Estamos a aplaudir, não é? Portanto, o momento negativo foi os 4 anos. Os 4 anos da guerra na Ucrânia. Sim, isso é verdade. Eu tinha aqui uma outra nota de cariz mais local e de outra de cariz mais global. A de global, a questão dos fecheiros Epstein, porque os Estados Unidos estão neste momento, os Estados Unidos e o mundo inteiro, mas essencialmente os Estados Unidos estão neste momento a atravessar também uma crise grande devido a estas... É isto que já se sabe, não, mas há ali coisas muitíssimo graves, claro. Tráfico de crianças, não é só portanto, as ofensas sexuais, é tráfico de crianças, assassinato, desaparecimento, há ali histórias macabras até dizer chega, e portanto, há muita gente que está envolvida e os nomes começam a soar, e portanto isto pode ser um momento de viragem muito grande, porque são situações que não podem ficar na impunidade, não é? E se as entidades oficiais não o fizerem,
alguém vai ter que o fazer. Portanto, as coisas só atingiram neste momento uma tal gravidade e que se nota que era estendido a muitas franjas da sociedade, nomeadamente franjas poderosas, famosas, etc. Portanto, isto vai ter que ter muitas consequências, não é? Uma outra nota que eu tinha aqui, assim, de cariz mais local, para não começarmos nesta conversa que daria, obviamente, pano para mangas, foi uma notícia que vi, aliás, até vi, penso que foi no interior, sobre um docente da UBI que criou um manual para a reparação segura de telhados. E eu, por acaso, tive curiosidade de ir ver o manual, porque pensei, se isto é um manual, como é que aquelas pessoas que vão arranjar telhados vão ler isto com uma profundidade tão grande? E fui ver o manual e é uma coisa bastante simples, portanto, que dá para perceber, uma coisa de leitura rápida, e com certeza alguém que entenda bem o que é que, achas que é útil? O que é que tem de fazer. Acho que é útil e acho que é um exemplo simples de uma resposta simples, não é? E rápida, que neste caso a Academia teve para resolver um problema. Isto devia ser, exatamente, para resolver um problema, para ajudar a resolver esse problema. E isto devia ser, obviamente, uma prática corrente, não é? Por parte da Academia. Cláudia, notas Olha, finais. também duas notas finais, uma de cariz global e outra local. Robôs que dançam. Esta notícia está, no fundo, também a atormentar as nossas emoções. Não só pela evolução da robótica, da tecnologia, mas daquilo que são os sentimentos, porque dançar implica emoção, implica envolvimento. Viste ali robôs e portanto, eu agora já não me ocorre o nome, mas nós tivemos um filme ou uma série em que ele se apaixonava pela obra que estava a criar, pelo seu robô, e lhe transmitia emoções. É claro que aquilo era um filme, mas nós hoje estamos perante a realidade. Não é só esta ocupação do espaço laboral que o robô vem trazer, quer se queira, quer não, mas a ocupação do espaço dos sentimentos. Temos que a obra possa ultrapassar. Olha, eu temo. Não, isso não temo. O que eu temo é que a obra possa ocupar demasiado aquilo que é humano. E portanto nós hoje já temos as pessoas e os nossos jovens muito fechados em casa, e portanto eu estou a ver claramente situações de paixão por robôs em várias fases do crescimento do ser humano. Estou a ver muito menos pessoas com sociabilização que saem para jantar, para beber um copo, para rir, para dançar. Não é? Estás-te a ver assim com o robô? Não, de todo. Olha que em alguns casos de todo. Mas estou Desculpem. Continua. Mas é verdade. Bom, passando para o local. Li uma entrevista, entre aspas, de um jovem de 32 anos, o David Viegas, que é fotógrafo, licenciou-se em Marketing e Comunicação no Instituto Politécnico da Guarda, ele é da Faia, foi viver para Oeiras, onde reside, e o amor às tradições e à Guarda fê-lo criar um projeto onde, através da objetiva da máquina fotográfica, está a retratar as emoções que são os tesouros da nossa Guarda. Ludovina, notas finais. Ora bem, eu tenho aqui algumas... 2 minutos. 2 minutos, então é assim. No máximo. Em primeiro lugar, queria frisar aqui que acho que é importante para a Guarda e para todas as outras partes envolvidas
a eleição de Sérgio Costa para presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira é um projeto antigo, um projeto de cooperação antigo, e acho que tem raízes muito profundas, que foi alargado também já a outros municípios e que pode ser uma boa estratégia para tudo o que aí vem, para regionalização, para todos, a distribuição de verbas, a construção de projetos comuns, etc, etc. Depois queria fazer aqui uma chamada de atenção para as alterações climáticas. A Cláudia estava a falar no filme do robô e eu não deixei de me lembrar nos últimos tempos, e por causa dos nevões catastróficos e tremendos que têm assolado os Estados Unidos e outros pontos do mundo, do filme The Day After Tomorrow, que quando vi foi realmente assustador, e afinal não estamos assim tão longe da ficção. Por isso é que eu te dizia, não sei, essa coisa de... A ficção é o prognóstico do futuro. Exatamente. Para terminar, a BTL, que acho que o turismo em Portugal tem de continuar a ser visto como uma fonte de rendimento económico, portanto é excelente para a economia do país, é a principal fonte de economia do país, e portanto que tem de continuar a ser um setor estudado também pelos investigadores, com sugestões de novos trilhos, novos caminhos, novas formas de atrair todo esse mundo de gente que ainda não conhece, principalmente os territórios do interior. E deixar aqui, porque se falou em inteligência artificial, uma palavra por ser fora da caixa, o projeto exatamente do turismo do centro, que este ano creio que se vai centrar no algoritmo, ou seja, em vez de ser aquela coisa mais normal das provas, dos produtos e dos folhetos, não, é a pessoa, o que é que a pessoa gosta, em meia dúzia de palavras, o que é que gosta. Então, se é isso que gosta, a nossa sugestão é esta. Não, a sugestão é sempre guarda, nós vá e não só nem 2 nem 3 dias, mas sempre disponível, até porque as nossas keywords vão mudando, não é? E portanto os destinos também vão mudando e as vontades também vão mudando. Que venham muitos não, os suficientes. Queremos um turismo sustentável no interior. Que terminamos aqui esta edição do Sexto Sentido. Obrigado à Ludovina Margarido, à Adriana Saraiva, à Cláudia Teixeira, na assistência tive o Pedro Correia. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.